Amém. Boa noite. Nós estamos hoje reunidos aqui, junto com a Ruth e com o JJ, para a gente conversar um pouco a respeito de oração e sobre o que está acontecendo em Israel nesse dia, né? Nessa semana após o ano de Shemitah e todo o período de festas. E essa semana é uma semana especial depois do Ano Novo. Nós temos um período que se chama uma preparação para o Yom Kippur, que é o dia do perdão, ou o dia da expiação. É um dia muito importante em Israel e em todo lugar que tem um judeu, amém, que conhece as escrituras, que conhece a Torá. Eles buscam, né, nesse período do ano, aguardar um tempo de busca, de arrependimento, um tempo de buscar o Senhor e procurar nos lugares mais profundos do seu coração, os lugares que precisam ser mudados, né? E no dia 5, agora do dia 4 para o dia 5 de outubro, é marcado pelo dia do Yom Kippur. Então é um dia muito especial, é um dia que Israel todo judeu aqui, ele jejua. Algumas crianças ou adultos que estão doentes ou grávidas, eles não precisam jejuar, mas é uma convocação solene que existe na Terra e para todo judeu no mundo inteiro. Então, por quê? Porque é um dia de arrependimento, é um dia de expiação, é um dia que ele é considerado marcando o próximo ano, é o dia que é definido o próximo ano, né, da sua vida. Então é uma data que há muitos anos eu venho para Israel e conheço essa data, e é realmente extremamente precioso quando você vê o povo se movendo dessa forma. Quando a gente vai para o Muro das Lamentações mesmo, muitos judeus sobem, né, para Jerusalém, vêm de todas as nações. Então a quantidade de pessoas em volta do Kotel, que é o nome, a gente chama de Muro das Lamentações, é lotado de pessoas clamando, cantando, cantando salmos, declarando também sobre a vinda do Messias, e um lugar de arrependimento, mas também um lugar de alegria, porque está encontrando um lugar de perdão diante do Senhor. Então é algo que é bíblico, é deixado mesmo, né, pelo Senhor para Moisés. Então eu queria ler com vocês para explicar um pouquinho. Depois a Ruth vai estar falando um pouco como que ela vê isso e como ela sentiu, né, esse tempo todo que ela está aqui na Terra e que ela vive esse período já com a família dela. A mesma coisa do JJ, desde o tempo que ele está aqui, começou a entender o Yom Kippur e o que a gente vê, o que isso tem a ver conosco, o que isso tem a ver com as nações, né? Então eu quero que você abra em Êxodo. Eu acho que aqui eu vou resumir um pouco a palavra para que a gente possa ter o tempo não muito longo, mas poder explicar para vocês essa data que é tão importante. E amanhã é interessante, né? Amanhã nós temos eleições no Brasil. Amanhã é um dia muito intenso, falando espiritualmente também dentro do Yom Kippur, dentro desses 10 dias, que conta desde o Ano Novo até o 10º dia, que aí se celebra o Yom Kippur, com jejuns, com lamentos, com você não é um dia de lamento, é um dia de você se voltar no lugar de que você não vai fazer nada que, vamos dizer assim, que venha me alegrar, mas é aquele lugar que eu preciso mostrar para Deus, que eu preciso estar com Deus em arrependimento. Então eu estou tentando explicar para vocês assim, porque a gente passa tempos e tempos e anos e anos e anos, e sempre a gente tem que voltar nas escrituras para poder entender a profundidade, né, Ruth, desse tempo. Sim. Então, para que a gente entenda, assim, isso foi estabelecido por Deus, isso está em Levíticos, isso está também em Êxodo, também em Deuteronômio. Então fala a respeito das festas e o que Deus estabeleceu para o povo. Isso foi entregue para Moisés. E especificamente o dia da expiação, esse dia, o Yom Kippur, ele foi estabelecido e ele foi dado pelo Senhor, né, para Moisés após o pecado com o bezerro de ouro. Quando eles estavam ali no deserto, eles tinham saído
do Egito e eles estavam passando e teve toda aquela experiência de Moisés com Deus e subindo no monte e passando os 40 dias, ele e Josué. E quando eles viram e eles ouviram, o povo parecia que estava em festa ou em guerra, e quando eles desceram o povo tinha pecado. Porque o povo não soube esperar Moisés voltar e eles estavam assim, tá, mas e esse homem que não volta, né? Será o que aconteceu com ele? A gente precisa sair desse deserto, então me tira daqui. E virou para Arão e falou assim, nos tira daqui. E aí é onde que foi criado, né? Foi fundido um bezerro de ouro, que era uma figura, era um deus do Egito, que eles adoravam no Egito, então foi criado, né, esse bezerro, como se esse fosse os deuses que tiraram eles do Egito. A palavra de Deus fala dessa forma. E nesse período todo, assim, o que aconteceu? Quando Moisés desceu, ele começou um processo de intercessão pelo povo, de clamor para que Deus perdoasse, para que Deus não matasse o povo, mas ele teve que matar, mandou matar algumas pessoas, ele teve que ser radical, ele teve que ser duro o suficiente depois de uma experiência tremenda que ele estava tendo com Deus. E, tipo, todo um preparar de Deus para que o povo pudesse adorar ele no meio do deserto e entrar na Terra Prometida. Está preparado, né, para a Terra Prometida. E aí começa todo esse processo de arrependimento, né? Começa todo esse lugar através de um homem que foi para intercessão pelo povo. Então Moisés, ele se posiciona, aí fala ali no 32, ele começa uma intercessão, tudo, e aí Deus fala que começa a primeira intercessão, você começa a ver ali em Êxodo 32, 11, quando o Senhor vem, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? E aí ele começa a falar com Deus, ele começa a colocar diante de Deus, Deus, tu fez tudo isso e agora vai matar todo esse povo no deserto. Né? E Moisés manda matar os idólatras, aí depois começa de novo, Moisés intercede pelo povo novamente. Aí vem a notícia de que eles deveriam tirar os atavios, né? E se arrepender. E aí começa todo o lugar da intercessão, onde que é falado que Moisés diz assim, é muito lindo esse versículo, Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Sim. Então voltava Moisés para Arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber o que há de enviar comigo, contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faças subir deste lugar. Sim. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu, o teu povo e todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto o que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia dos que eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, lá na frente diz assim, aí começa as segundas tábuas das leis, né, que ele tem que levar, de novo ele tem que preparar as pedras e levar para ser escrito, né? Lá no 6 diz assim, e passando o Senhor por diante, clamou o Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente, curvando-se Moisés por terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Gente, essa palavra é maravilhosa, assim. A experiência de Moisés no lugar da intercessão, né? No lugar do clamor, no lugar do arrependimento, no lugar do lamento, é tão forte. Então, eu queria
passar, para a gente continuar depois na palavra, eu queria que a Ruth falasse um pouquinho a respeito do que ela sente nesse período do Yom Kippur, sendo uma pessoa que nasceu aqui em Israel. E o JJ, que está desde pequeno, também desde criança. E então, eu queria que você falasse um pouquinho e explicasse, ensinasse para as pessoas. Ok. Eu acho que você vai explicar depois um pouco sobre o sacrifício, né? Mas eu acho que as pessoas que crescem aqui em Israel, ele tem nesse lugar de celebrar Yom Kippur, e eles não sabem que a sacrifício, e tem já sacrifício que morreu por nossos pecados já, mas nascer aqui nessa terra em Israel, sempre tem esse período depois de Ano Novo, 10 dias de preparação. Para Yom Kippur. Yom Kippur é dia de julgamento de Deus. E eu lembro-me, tipo, quando eu fiquei criança, sempre nós falamos na escola, vamos ver, tipo, Deus vai te dar um papel limpo para começar esse ano, ou ele vai te matar. Sempre teve esse medo de morrer no Yom Kippur. E tem até, tipo, muitos judeus que falam que eles... uma das famílias dele morreu e ele não passou esse julgamento de Deus. Mas tem essa medo de não passar o julgamento de Deus, porque é muito, muito real que eles nos chamam no começo de ano para arrependimento. Então, para mim, sempre com criança foi um dia eu sabia que meus pais, eles jejuam, e depois quando você celebra Bat Mitzvah ou Bar Mitzvah aqui em Israel, você também precisa... Explica um pouquinho sobre isso, é legal você explicar. Eu preciso de ajuda com... DJ, pode falar em hebraico e ele pode traduzir também, se fica mais fácil. בגיל 12 ובגיל 13 בנים ובנות חוגגים בר ובת מצווה. Então, com meninas com 12 anos, eles celebram um Bat Mitzvah, e os meninos com 13 anos celebram o Bar Mitzvah. וביהדות בעצם... no judaísmo, הבנים והבנות שגדלים בבית יהודי, e as meninas que crescem em uma casa judeu, זה מתי שהם מתחילים לקיים את המצוות שאלוהים נותן essa é a בתנ"ך. idade de cada que eles começam cumprir as responsabilidades, os mandamentos da Bíblia judaica. Sim. Eles deixam de ser criança, né? Sim, exatamente. Agora eles precisam responder para as ações deles. Diante eles do já, lei, né? Eles já entendem, tipo, que ele faz errado e que ele faz certo, que ele precisa fazer. Então, tem nessa bar em Bat Mitzvah que você começa... Interessante, as meninas antes. As meninas já têm a responsabilidade ano antes dos meninos. Leva mais tempo para nós entender. É isso certo ou errado? Então, quando eu cheguei no 12 anos, eu sabia que, ok, agora eu vou jejuar com minha mãe e meu pai, mas você não entende por quê. Tipo, não tem esse pensamento. Só depois, quando você lê um pouco e você, tipo, cava para entender o que aconteceu, que você explicou agora. Mas eu acho que bastante das povos, eu não vou falar judeus religiosos, que eles vão no kotel, no muro para orar e se arrepender. Se arrepender, sim. Mas eu acho que as bastantes do povo, eles sabem que o dia mais santo do ano, porque é o mais santo do ano, que você não pode fazer bastantes coisas e você jejua também. E eu acho isso uma coisa bem interessante aqui, de ver na cultura, na sociedade, como tem muitos dias que são Shabbat, que significa que não dá para trabalhar, não dá para dirigir no carro, fazer todas essas coisas.
E tem muitos judeus em outros níveis que seguem os leis judaicas em outros níveis, né? Aqueles que guardam tudo, aqueles que guardam uma vez... Só o Shabbat, outros que guardam... Mas é muito interessante... Só o Yom Kippur. Exatamente. Isso é uma coisa que... até aqueles que não são religiosos, todo mundo tem respeito para esse dia. Sim. Quase. Eu não vou ser todos, mas vamos falar 99% das pessoas... Dá um medo, assim, vamos dizer. Exatamente. Que alguns conseguem ficar assim, Deus vai me matar, né? Você não vai... de morrer. Não, sério. Todo mundo respeita esse dia. Ninguém vai sair pra rua e tocar música na rua. Sim. Em Shabbat acontece direto. o tempo todo. Ninguém se no importa. Yom Kippur você não pode trabalhar, não pode... Tipo, não pode dirigir, a cidade fica toda, a nação inteira não tem carros nas ruas, nada. Bastante das famílias saem com a família caminhando só porque a caminho é aberto, então muitos vão jejuar também, nem creem em Deus, mas jejuam. Eu jejuei. Eles respeitam o dia mais santo. Mas realmente medo, acho, gente, o jejum é assim, não pode beber água, não pode comer nada, é jejum mesmo. Sim. 25 são horas. 25 horas, não são 24 horas, tá? São 25 horas. É quente ainda. E também quente. É quente. Nós estamos esse ano mesmo, hoje deu 34 graus. Ontem também 34 graus aqui, né? Mais pro deserto. Em Jerusalém é um pouquinho mais frio. 30, Tel Aviv um pouco pior. 30 Tel Aviv um pouco pior. E assim, é quente, gente. E o povo realmente se posiciona para jejuar. Sim. Eles sofrem. Eles oram querem o dia mesmo. todo. Eles vão pro Bet Knesset, todo mundo lá dentro. Sim, tem os 100 religiosos. pessoas, um quarto pequeno e lotado de gente e todo mundo orando. E sabe, Gigi, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, porque os que realmente compreendem que Deus está derramando algo, é um dia de perdão ou um dia grande de julgamento que vai marcar o próximo ano. É interessante porque muitos conseguem compreender que isso também move uma nação. Sim. Não move só a sua vida pessoal. Também não é uma coisa só do julgamento pessoal, mas o que Deus está olhando para a nação. Sim. Então, eles vão para esse lugar da intercessão mesmo. Eles vão para esse lugar do clamor, do arrependimento, da forma deles orar. Recitando a Torá, de repente falando e pedindo perdão e a oração como Moisés fez. Muitos podem estar ali ou até direcionados por rabinos e tudo mais. Mas é algo impressionante que acontece realmente na nação toda. Sim. Eu acredito também que tem, né, em todos os países que ainda tem muitos judeus. Quanto que é mais ou menos os números hoje, JJ, que você estava vendo? Foi mais ou menos quase 7 milhões de judeus aqui em Israel. Judeus em Israel. E eu acho 8 milhões fora de Israel ainda. Então tem 6 milhões ainda nos Estados Unidos. Isso os que sabem, né? Fora os que não sabem. Isso, mais ou menos 1 ou 2 como espalhados pelo mundo. Eu li algo, eu não anotei a referência, eu deveria ter anotado de onde que eu li isso, que realmente deve ter mais de 25 milhões no mundo inteiro que não... Sim, tem mais ou menos tipo quase ligação, 15 que estão registrados. Que estão registrados, mas que tem muitos judeus, muito mesmo ainda. E é interessante, porque a gente acredita nessa coisa da volta, né, do retorno, de como que Deus vai operar naqueles que têm consciência que precisam fazer, se aliar, precisam subir para Jerusalém, precisam voltar. Então, isso pode ser assunto de um outro dia, a gente pode falar a respeito só sobre isso. Mas, voltando para a questão do Yom Kippur, é interessante que a gente viveu agora um ano de Shemitah, que nós falamos muito a respeito do Shemitah. Vocês querem falar um pouquinho, só para resumir, para as pessoas entenderem? Então, Shemitah é cada 7 anos, desde quando o povo de Israel passou o rio Jordão, entrou na terra. E cada 7 anos Deus deu um mandamento para deixar a terra descansar. Então não tem plantação e também eles não colheitam para vendas, eles colheitam para sobreviver. Essa é a ideia, né? Que esse um ano que é para deixar o povo confiar em Deus e deixar Deus dar a provisão. Então, com isso, é um ano também de remissão, é a palavra, né? E que toda dívida está perdoada. E você
se você estava escravo entre o povo de Israel, então tinha na época, né? Se você não pagou tua dívida, eles podem falar, eu vou pegar teu filho para ser meu escravo, porque você não pagou. Então você deu o filho, mas no ano de Shemitah, se ele era judeu, como entre os judeus, entre o povo de Israel, esse filho que foi para ser escravo está liberado. Se você não é judeu, você está lascado, você fica como escravo. Mas, enfim, como isso é o ideia, vamos falar de Shemitah. Mas aquele como que está como estrangeiro, ele também, de certa forma, se ele segue, os estrangeiros são aqueles que não são judeus, né? Sim. Que seguem, vamos dizer assim, os mandamentos e estão ali, fizeram aliança com o povo, eles têm que também obedecer, eles também têm que seguir isso. E eles estão dentro desse princípio da lei, né? De também acontecer na vida deles. Não é tudo ruim para aqueles que são gentis como eu, né? Mas, enfim... Você tem Jesus aqui, sim. que fez remissão do teu pecado, sim, né? Então, a própria remissão. Então, o Shemitah é mais ou menos isso e cada 7 anos também tem julgamento também de Deus sobre o povo. Tem alguns tempos bem marcantes. Marcantes, tá certo. Sim, não é perfumado. Gente, eu tô rindo, a gente tá brincando. Em português, é porque o JJ, né, ele fala muito bem o português. Então, ele fala mesmo, muito bem. Só que ele cria algumas palavras quando ele não consegue entender muito bem ou esqueceu né, o significado. Se eu não conheço a palavra... Exemplo, ele falou... Qual era a palavra que você disse que era para perfumado? Performance. Ele falou que era perfumado. Ele está perfumando. Enfim, voltando. Where were we? Volta pro... A gente estava no Shemitah. Então, sim, também tem um tipo de julgamento de Deus. Gente, eu vou beber bastante água, desculpa, vocês estão vendo que eu estou bebendo direto. Eu tenho mais 5 minutos para beber água. Depois eu explico para vocês o porquê, tá? No final. Então, vou aproveitar os 5 minutos. Vai Você está começando o Yom Kippur um pouco cedo. Já preparado. Tá começando no pior dia, que amanhã o religioso diz que amanhã é o pior dia, né? Então, pois é, vai, continua. Então, tem julgamento de Deus também sobre a nação. E um exemplo muito bom para isso tem na época de Davi, que tinha uma fome durante o Shemitah. Por quê? Não porque Deus queria... Não porque Deus não pensava, ele não podia dar a provisão, mas tinha pecado no povo nesses últimos 7 anos, e Deus deixou, vocês vão agora colher nesse ano, vocês não podem semear, vocês não vão ter vendas para fora também, e vocês pecaram, então vocês vão passar fome. Então, tem vários exemplos, mas também depois que o povo de Israel foram, os judeus, né, espalharam para todo o mundo inteiro, nós vemos também que esse ano de Shemitah tem uma marca de julgamento também no mundo. E eu acho que nós não vamos entrar nesse assunto agora, porque tem outro tempo para isso, mas o ano de Shemitah é muito importante e tem muito influência sobre o mundo em uma coisa mais global. Tá, agora vou só falar das datas e algumas explicações, nós não vamos entrar tanto nisso, mas só para vocês entenderem o que o JJ está falando, que houve algo que aconteceu no mundo todo, independente de ser judeu ou não, de ser Israel, ou de ser com o povo judeu ou não. Então, as datas foi 1973, 1980, 87, 94, 2001, 2008 e 2015. Isso a gente está falando dos de agora, tá? E 2022. 2022. Então, mas se eu entrar na história mesmo, assim, olha, 1881 a 82, 1800, tá? Teve o primeiro aliar. 25 mil judeus da Rússia vieram para Israel. No ano de Shemitah. 1897... Após o Shemitah de 96, é interessante isso, porque tem muitas coisas que se cumprem ali, dia 29 de Elul, que aconteceu no dia 25 de setembro, e depois, não aconteceu nada no ano de Shemitah. Passamos, não vai acontecer nada. Mas aquele ano é exatamente
a gente se acertar com Deus, assim. Sim. Pro mundo, pros reis, pras nações que estavam impedindo do povo chegar até Deus, né? E Deus olha para essas nações e vem com o peso segundo os seus atos. E isso começa depois. Mas também não é só coisas ruins, porque tem aqueles que acabam construindo e buscando a Deus e mudando o rumo da sua vida, né? O lugar do perdão, o lugar da remissão. E em 87 é interessante, Theodore Herzl, ele fala sobre a terra de Israel. Começa a falar a respeito de se formar uma terra aqui, uma nação voltar a ser a nação de Israel. Gente, isso aqui não era a nação de Israel. 1882 não era. 97 não era. Também é comum, tem julgamento também bom tem um julgamento bom também. Então, para Israel, teve muito rompimento antes de ser criada a terra de Israel. Sim. Ok, aí no 1902 a 1903 houve uma grande depressão. É interessante, sempre no fim do Shemitah, nós vemos as nações serem oprimidas, pressionadas na questão financeira. Então, nós vamos ver também, o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma resposta de Deus nas finanças. O que se torna Deus de algumas nações, Deus vai e quebra. Sim. Né? Então, aqui nós estamos vendo a depressão em 1902. 1916 a 1917, colapso de valores depois da Primeira Guerra Mundial. Aí tem dívidas, tem poder. 1917, Revolução Russa, queda dos czares. 1917, queda otomana, olha que loucura. 1917, de novo, governo britânico assume Israel, porque teve a história com a França e com a Inglaterra, aí no final fica para Inglaterra cuidar. Então, aí foi feita uma declaração nesse período sobre a terra de Israel, né? Sobre o povo, sobre... houve... Um papel branco? Sim, Balfour. Então, ele colocando, prometendo estabelecer, vamos dizer assim, um lar judeu aqui, permitindo que judeus entrassem. Gente, isso não aconteceu. Teve muito problema com o governo inglês e era mais levado para o lado árabe, vamos dizer assim, foi o que aconteceu mesmo. Então, havia um impedimento muito grande. 1930 a 31, colapso de novo na Bolsa, outro Shemitah, tá? Nos Estados Unidos. 86% do mercado sofre. 37 a 38, recessão da Grande Depressão. Fim de 39, começa a Segunda Guerra Mundial. 38, Hitler invade a Áustria. Mas assim, um acordo, né? Porque não foi bem uma invasão. Então, aqui é interessante. O acordo de Munique, ali em 39, era 20 de 38, era 29 de Elul de 1938. No último dia, eu anotei aqui, no último dia foi declarado algo, foi feito o acordo de Munique. Então, ali começou a marca de um tempo. E aí a gente vê toda a história do judeu, vamos dizer, porque aqui foi o mais pesado de todos os Shemitahs, porque começa a Segunda Guerra Mundial. E em 45 acaba a Segunda Guerra Mundial. Então é um Shemitah, são 7 anos, gente. O começo terminou num Shemitah e no outro Shemitah terminou a guerra. E nesse período de guerra nós vimos o que aconteceu com o povo judeu. Sim. E é muito forte, por quê? Porque Hitler, ele vinha, o povo que estava na Europa, os judeus que estavam na Europa, eles queriam ser como europeu, eles queriam ter seu comércio, eles queriam ter sua vida, eles não queriam mais guardar o sábado, eles não queriam mais guardar o jubileu, eles não queriam mais guardar o Yom Kippur, tudo isso. Não todos, havia um grupo, sim, mais no interior de religiosos. Isso sempre teve. Sim, teve. Muito forte, sempre teve. Né? Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente não fala só do que aconteceu nas grandes cidades, porque também os religiosos, eles foram massacrados. Teve vilas que foram destruídas, completamente destruídas, todos mortos, não chegaram nem a ir para campo de concentração, não foram nem para, sabe, nada. Foram mortos mesmo ali. É horrível. Quando você tiver a oportunidade de vir para Israel, vai no Yad Vashem. A Ruth pode guiar vocês. A Ruth, ela é um guia aqui em Israel, então ela conhece muitos lugares, ela pode estar guiando vocês. Voltando. Então, o que aconteceu aqui em 45, nesse Shemitah? Acabou a Segunda Guerra Mundial. Mas nesse período de guerra, uma das coisas que mexeu muito comigo quando eu tive também visitando Auschwitz, foi entender
que o povo, eles não estavam mais querendo servir a Deus como realmente eles deveriam. Sim. E o Senhor veio com esse peso de não buscar, de Deus não ser Deus, né, nas nações e também para o povo judeu. E Hitler é interessante porque ele começa a botar leis. Isso é muito louco. Tipo, é muito doido, porque ele começa a botar leis que faz com que... podem abrir no Shabat. Exatamente. Judeu, Sábado, você não pode abrir o teu comércio. O que é eles isso? botaram soldados Na porta, em cada loja, judeu. em cada porta, você não vai abrir. No sábado. No sábado. Assim, tipo assim, você vai cumprir a lei, né? Você vai guardar o sábado, você não vai trabalhar no sábado, você é judeu. E ele fez isso, não estou falando que ele fez certo, tá? Não pode casar com... Fora de como alemão. É verdade. Não poderia casar com alemão, só com judeu. Não. Como? Como é o nome dessa lista de leis que ele colocou? Ai, eu esqueci. Eu não lembro também. Eu não lembro. Então, o que ele foi usado, né? Deus, não estou dizendo que foi Deus, mas de certa forma veio para lembrar o judeu de quem ele era. Sim. E assim, a Ruth falou uma coisa bem interessante quando ela começou a falar, que a gente estava falando sobre Yom Kippur, né? Esse lugar de expiação, esse lugar de perdão. Ela comentou, nós, né, sabemos, temos o perdão, tudo, que o judeu não conhece. E ela estava falando sobre Jesus, ela estava falando sobre Yeshua, né? Que ela crê em Yeshua, ela crê em Jesus. Eu também, DJ também. Então, nós sabemos que Ele é a nossa expiação, nós sabemos que Ele é a nossa remissão, nós sabemos que Ele nos perdoa. Mas eu posso viver de qualquer jeito? Não. Se eu não viver conforme o que eu acredito, o que eu confesso, eu vou ser julgado por isso, certo? Eu também vou ter momentos na minha vida, tá, mas você é cristã, mas você faz X. Sim. E Cristo fazia Y. Foi o Nuremberg Laws. As leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg. Desculpa. Exatamente isso. Ótimo, DJ. Perfeito, para passar para as pessoas. Então, essa lei foi estabelecida por Hitler e ele declarou várias coisas que os judeus tinham que fazer. E depois começou a apertar muito mais, aí começou a ter coisas mesmo de massacre, e tiraram eles das suas casas, colocaram eles nos guetos e ali foi uma desgraça só. E tipo, muitas pessoas morreram lá dentro. Mas assim, não parava nisso o sofrimento, né? É uma loucura, assim, porque por mais que tinha sofrimento, ainda parecia que era pouco sofrimento, mas era extremo sofrimento. Até que chegou no final, que era a solução final deles, de Hitler, eram os campos de extermínio, que aí tinham as câmaras de gás, que aí eles matavam mesmo em massa. Porque eles tinham que acabar com isso rápido. E é tão forte, porque, né, Ruth, a gente quando vai, tipo, no Yad Vashem, nos lugares na história, tudo, você vê o que os alemães, eles guardaram, Hitler, né, o governo dele. Não vamos colocar um povo, assim, ou alemão, ou polonês, ou, né, mas foi os nazistas, foi um espírito mau mesmo, foi um espírito de anticristo ali que tomou uma nação, tomou um governo que tomou um povo. Essa é a realidade. Então, a gente não pode até quero corrigir isso, essa questão de colocar uma culpa nos alemães ou nos poloneses, ou, não. Mas o que aconteceu, né? Dentro de um governo. Eu acho, como nós estivemos lá, né, em Polônia, semana passada. Faz uns 10 dias, no máximo. E também eu consegui chegar no Auschwitz pela primeira vez, na primeira parte. E uma coisa que veio para mim, quando cheguei lá, pensei, meu Deus, como isso, como também tem esse lugar, tem a lembrança, tem tudo, tem muitas coisas que estão mesmo exatamente como eles eram quando o campo foi liberado. E isso é o fruto de as nações também rejeitando o povo de Deus, mas também a palavra de Deus, junto com os judeus também rejeitando. E como isso é uma coisa bem extrema, né? Nós pensamos, meu Deus, que extremo. Mas chegou, como fato, aconteceu. Então, o humano
pode chegar nesse nível quando você rejeita a palavra de Deus, rejeita as promessas de Deus, rejeita o povo de Deus, o povo escolhido, e deixa esse lugar que, exatamente, o espírito de anticristo, o espírito do mundo, que leva, com o pecado, leva à morte. E isso é uma coisa que me pesou, porque hoje em dia estamos também indo para esse caminho, como esse extremo de rejeitar Deus, rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o povo de Israel também. Estão no mundo, se você olhar para o mundo, Israel está muito rejeitado. Por causa disso que eles são um povo escolhidos. E uma coisa que nós vamos ver agora indo para o futuro, eu não estou falando que vai ser mais um holocausto, não, mas como nós nem sabemos que vai acontecer, vai ser muito pior, se nós lemos o Apocalipse e tudo isso. Sim. Exatamente. Tem julgamento, e isso é fruto de rejeitar Deus mesmo. Vocês estão entendendo, gente? O julgamento fruto de rejeitar a Deus. Sim. Isso é algo muito importante da gente entender. Mas a gente não tem mais julgamento, a gente vive numa graça. Gente, tem colheita e tem semear e tem colher. Sim. Também com Deus é isso, né? Fala, Deus não brinca. Deus não brinca. Você vai colher que você semeia. Semeia, certo? Continua, pode continuar. Então, sim, isso chegando lá foi muito, muito doido, vendo tudo isso, e eu acho que todo mundo precisa Um ver, dia ir até lá, né, pra conhecer, é verdade, porque, gente. meu Deus do céu. Ruth, tu teve também, né? Sim. Como escola eu fui para 8 dias na Como que foi pra ti a experiência sendo judeu, e vendo entrar isso que numa aconteceu Polônia? em Auschwitz? Eu acho que para mim é uma coisa que cada ano as pessoas, tipo, as crianças vêm como escola para passar 8 dias em Polônia e estudar um pouco sobre a história de povo judeu. E sempre tem esse lugar de chorar, assim, e todas as pessoas ficam muito sensíveis, mas eu muito pensei sobre, eu não quero só ir no lugar para chorar 8 dias e voltar sem receber nada. E para mim foi uma experiência muito, muito boa só ver, tipo, que tem coisas que foi errado também. Quando eu entrando no Yad Vashem, no Holocaust Museum, eu posso entender um pouco de por que tudo aconteceu. Sim. Como você falou, eles viveram vida muito boa na Europa. Sim, na tipo, Europa. eles não queriam voltar para Israel. Não. Também quando o Herzl, você falou sobre Herzl, ele tá falou sobre o... Ele profetizou, exatamente, né? ele loucura. Eles falam, você é doido. Ele profetizou. Ele nunca vai acontecer. Falaram sobre não, Israel. tá louco. Exatamente. E ninguém queria ouvir. Ninguém queria voltar para Israel e para construir Israel. Só depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas voltaram porque não tem outra escolha para eles, não tem outro lugar que vai receber eles depois de guerra. Então, para mim foi uma experiência que eu recebi bastante de graça de Deus. Sabe, eu pensei sobre o que eles passaram na guerra e como foi todos os campos de Concentração e extermínio. Sim. Mas eu pensei, tipo, eu orei bastante. Deus, fala comigo, o que você quer mostrar para mim disso, E ele me mostrou muito, tipo, eu tenho graça para vocês. Olha, vocês aqui, judeus, crianças, voltam no lugar onde foi bastante morto e bastante dessas quando estava lá também como e você pode sentir esses grupos de judeus religiosos entrando lá. É muito forte. É muito forte. Eu estive lá também antes da pandemia. Meu Deus. Sim. Eu fiquei em choque, assim. Quantos muito anos forte. você tem agora? 90 anos? Menos? Não chega a 90, foi 45 da... Calcula aí, gente. Até o fim, né? Mas eu estou falando do começo, né? Se contar de quando começou 38, que começou tudo... Final de 38, final de metade de 38, 39. Então menos. 39, 2039... Chegando
Não, é 1939. É uma geração, ainda tem... É umas ainda 77 tem- anos. Mas Gente, 70, é o fim de uma geração, que é Sim. 70 anos. Sim. É. Então, mas... muito, É muito chocante, é interessante, porque Auschwitz ele tem duas partes, né? sim, Então você vê o campo de concentração e você vê o campo de extermínio. O campo de extermínio, que é a parte onde que tem, apesar que tem um campo de concentração e tinha extermínio ali, mas não em massa como foi a outra parte Sim. que foi construída, que tem os barracões, aí tinha mesmo barracões de, assim, lugares de forno, vários, foi destruído muitos, na Sim. maioria deles foram destruídos, com um lá no final meio Sim. que para você ver, mas todos Tudo eles foi destruído, sim. tudo foi destruído. Sim. E os galpões onde que as crianças, ou você visita até alguns, eu visitei o das crianças. Nossa, eu fiquei chocada. Porque até o tipo de propaganda que eles faziam Sim. era, tipo, tem um desenho de como se fosse um bom lugar, desenho de uma criança, Sim. brinquedo e brincando, como se fosse um lugar para receber crianças. sim. E na verdade, não, era muito Ou engano. propaganda, Tipo, era ou propaganda. propaganda. Era pra, não, tá tudo muito bem, tá todo mundo sendo cuidado. Como esse apartamento. Gente, terrível, É terrível. terrível. Gente, sabe qual que era o melhor lugar para eles ficarem? No lugar onde tinha as latrinas, porque era o lugar mais quente no inverno. É absurdo, assim, porque mesmo você anda naquele campo, o frio é tão grande, parece que o frio é maior lá do que em outro lugar, assim. Sim. É absurdo. E eles não tinham nada, gente. Eles não tinham sapato, eles não tinham mais roupa, eles não tinham... Eles estavam uns andarilhos, eles estavam, sabe, pele e osso, eles estavam um vale de ossos secos, literalmente. exatamente. Como diz em Ezequiel 37. Eles Sim. eram um vale de ossos secos no fim da Segunda Guerra Mundial. É. E eu fiquei em choque, porque eu vi a maldade mesmo do demônio, assim, do diabo, Sim. contra um povo. Tipo, dos cabelos, eu não sei se você chegou a é, ver. o quarto com- Tem uma sala, gente, que eles fizeram, e tem um vidro, né? Você não tem contato com aquilo, e a luz é bem mais fraca para não acabar aquilo, para não destruir aquilo lá. Ok, não dá Todos pra os tirar cabelos, fotos, não pode né? tirar foto, nada. Todos os cabelos que foram raspados, tem guardado, né, os que eles pegaram, porque eles guardavam aquilo. E eles faziam enchimento de travesseiro, de coberta, e eles faziam manta. Eles teciam com o cabelo das pessoas uma manta, Sim. um cachecol, uma Sim, coisa. tá lá. Tipo, tá lá, você fica assim. Lá tem cabelo de... Eles pensam mais ou menos 40 mil. 40 mil Mulheres. mulheres? Meu Deus. Gente, é chocante. Eu nunca vi coisa tão maligna na minha vida. É horrível. Eu saí daquela sala muda. A partir Sim. daquele momento, assim, Sim. eu não conseguia mais falar. E ainda você precisa ver ver todas tudo. as coisas. Você ainda porque tipo, você isso foi só o começa- começo. é. E aí depois, quando eu entrei dentro mesmo de um lugar de extermínio, tipo um forno, vamos dizer assim, na parede você vê os arranhados das pessoas tentando na hora Pra fugir, respirar. respirar. Você vê, as paredes são todas arranhadas ali. Então você sente o peso da morte naquele lugar. Sim. E aí tem aqueles carrinhos que levavam os corpos para colocar, para tirar dessa sala. Tinha tudo lá e para colocar dentro dos fornos. Extremamente organizado para matar. Sim. Extremamente organizado para matar. Um povo, gente. Um povo. E muitos judeus hoje dizem assim, se você for conversar com algum que foi sobrevivente, hoje tem poucos, mas eu ouvi alguns testemunhos de sobreviventes do Holocausto, aqui já em Israel, e alguns não acreditam mais em Deus. Tipo Sim. assim, onde que estava Deus que não viu tudo isso? É. Se ele era o nosso Deus e ele é bom, aonde é que ele estava? Eles não entenderam, né, o que estava acontecendo. O que aconteceu, muitos não entenderam. Sim. Muitos ainda vivem. A gente tem que orar por alguns. pesado. E é pesado, É realmente pesado é pesado. mesmo. É pesado. Quando você ouve esses testemunhos das pessoas. Eu vi alguns. Teve um mesmo que foi um guia, até a família de um guia, e ele falou: olha, meu sogro nunca contou para nós, nunca falou, mas um dia ele veio e contou. E eles tinham muito mania de ter uma sala, né, um quarto, uma despensa. E eles tinham muita comida nessa despensa, muita lata, muita coisa, muita comida. Isso era o resultado de ter passado fome. Sim. Sim. Então tinham coisas vencidas lá, mas o fato de ter passado fome, isso foi assim para eles a marca pro resto da vida, assim. Sim. E ele não Trauma. falava do que acontecia, e tinha lá, né, tatuado, número.
Então, nós vimos isso acontecendo, gente, num período de Shemitah, de 7 anos. Nós vimos isso, que tá na história, então não tem... Mas até agora, pastora, você falou poucas coisas que aconteceram. Todas as crises, gente, financeira foi no Shemitah. Todas as quedas de império foram no Shemitah. Então, Deus derruba reis e levanta reis. É Ele que faz, não é o homem, Sim. é Ele. Rainha, né? A rainha, agora, vou chegar aqui, nós vamos chegar nesse ano. Então, outra coisa que me chamou muita atenção, em 72 para 73, né? Os Estados Unidos saem do Vietnã, tem a guerra do Yom Kippur Sim. aqui em Israel, que Israel. foi também um choque grande para todos nós. Foi final de um Shemitah. Depois de 6 dias de guerra. Exatamente. Ninguém... Fala um pouco muito, dessa guerra, fala um pouquinho dessa... Gente, olha só que interessante. Essa guerra aconteceu no final de um Shemitah e no período de Yom Kippur, que é o que a gente está vivendo agora. Vocês conseguem falar um pouco? Vou falar em hebraico. Ok, pode ser. duas palavras. Pode ser. Okay. אז מלחמת ששת הימים היה מלחמה O Guerra de 6 Dias, שהחזירה בחזרה, foi antes do Guerra de Yom Kippur. החזירה בחזרה את ירושלים לידיים של Foi a ישראל. guerra que Israel recebeu de novo, de volta, Jerusalém completa, כן. certo? אחרי 19 שנים, Depois de 19 anos que não foi dividida. האסטרטגיה של מלחמת ששת הימים הייתה באמת, כאילו, לא הייתה רק להתרחב, אבל יצא שהתרחבנו המון. E no dia no Guerra dos 6 Dias, Israel aumentou o território. Não foi o plano, mas o que aconteceu? Deus deu, né? Era promessa. Exatamente. E as fronteiras cresceram. No Egito, na Síria, na Jordânia, da época. אז באמת בארץ היה חוסר ביטחון לפני המלחמה, ואז כולם הבינו שישראל מאוד מאוד חזקה. Antes da guerra de 6 dias, Israel, todo mundo meio sentiu fraco aqui, porque eles sabiam que todo mundo em volta estão muito mais fortes. Mas depois da guerra de 6 dias, eles sentiram mais seguros que, nós estamos fortes. Que eles pensaram. אז בערב יום כיפור, Então, no dia antes do Yom Kippur, 1973, em 1973, הצבא ממצרים התחיל להיכנס ולהגיע עד o exército do לגבולות Egito האורגינל. entraram, המקוריים, entraram na fronteira lá no sul e chegaram até o ponto, o primeiro ponto. Na fronteira aqui no sul. Sim. Aqui. sim. Aqui. ובכל האזורים, Então, no Guerra de Yom Kippur entraram todos os lados, como também foi no Guerra de 6 Dias. Só que essa vez... אי אפשר, עכשיו, אף אחד לא משתמש בטלפונים, אף אחד לא מוכן למלחמה הזאת. Não tem telefone, ninguém... Não pode usar Não pode usar telefone, não tem rádio. Porque, sim, no Yom Kippur, Yom também Kippur, você gente. não É o que a gente está falando, não tem todo nada. mundo jejuando. Não pode usar eletrodoméstico, não pode usar nada de energia, nada. Todo mundo jejuando, todo mundo em silêncio, todo mundo máximo andando na rua. Sim. É o que acontece. Então, até o exército mandou os mensagens para levantar todas as pessoas para voltar no exército. Foi dia e meia, tipo, e até pessoas jejuam e eles foram no, tipo... Uma coisa que também aconteceu, que é muito interessante, no dia de Yom Kippur, no Guerra de Yom Kippur, foi assim, tinha inteligência já. Dentro de Israel, foi estabelecido no exército e tem judeus do mundo inteiro. Então pensa, eles têm a habilidade de saber e entender e tinha já isso. Hoje em dia todo mundo conhece o Mossad, tudo isso que eles sabem tudo. É mais ou menos assim. Mas também nessa época já tinha a inteligência que vai ter um ataque. Só que a liderança de Israel falou, não vai acontecer, vai ter tudo bem. Eles estão só como... Eles não levaram isso a sério, porque realmente tinha um tipo de orgulho dentro do país. Eles viram o que aconteceu no dia de na guerra de 6 dias, não vamos fazer isso de novo. Né? Gente, Só tem que... histórias fantásticas de Deus guardando o mesmo exército. São Sim, coisas então, mesmo da mão de Deus nesse período.
Mas é exatamente o que o DJ Foi está isso. falando. De E novo, daí- agora a gente está falando, o que mais pega, né? É o orgulho. De Sim. qualquer povo, gente, de qualquer pessoa. Orgulho é queda. E de novo, né? Se Ket Yom Kippur foi realmente graça de Deus, porque levou alguns dias, mas tem também histórias que Deus guardou. Guardou, sim. E também Israel como venceu O coração essa de muitos que estavam contra ali, né? 5 países. E é Cinco. interessante, gente, em 40, né, foi a nação estabelecida em 48, então 73 tinha aquela paixão nacional, aí teve a guerra dos 6 dias antes, então tinha toda aquela força do jovem, tinha toda a força daqueles que tinham voltado para construir a nação, chegando, sempre e mais chegando, então tipo, a nação estava fervendo, literalmente, assim, tipo, o Vale dos Ossos Secos tinha se tornado um exército. É muito, é uma loucura, quando você para ver a história de Israel, é fantástico, porque você vê Deus o tempo todo, você vê a promessa acontecendo, você vê a palavra se cumprindo, você vê coisas, gente, que a gente pega para nós, tipo Ezequiel 37, é Israel, ali nós pegamos para nós como palavra, né, usamos como uma palavra para nós, até para profetizar na nossa terra, para profetizar no Brasil, para profetizar na família, ou na nossa vida, o que for, mas é uma palavra para Israel. Então, é a Bíblia, é a profecia, e acontecendo mesmo, né? Sim. Então, Yom Kippur foi muito forte, né? O que aconteceu. Era no governo de Golda Meir. Golda Meir, sim. Eu acho ela demais, assim, tipo a figura dela como mãe de Israel, sabe? Lutando, assim, é muito legal. Tem uma história que quando se tornou nação, não era ela, né? Mas ela estava ali. Tipo, ela foi uma das pessoas que foi para os Estados Unidos. Porque Israel não tinha dinheiro, gente. Não tinha dinheiro. É muito legal. Não tinha dinheiro. Não tinha nada. Não tinha... O povo estava vindo para cá, assim, vindo de uma guerra. Eles estavam pele e osso. Já tinha engordado um pouquinho, porque muitos... Olha que interessante. Quando acabou a guerra, eles não conseguiram voltar em 45 para cá. Para onde que eles foram? Voltaram para a Polônia, para suas casas. Não, eles não tiveram casa de volta, não. Muitos viveram dentro dos campos de concentração. E eles fizeram desses campos a casa deles. E lá eles casaram, tiveram alguns filhos. Outros conseguiram se mover. Outros conseguiram pegar um barco clandestino e entrar escondido em Israel, o governo inglês, né, nessa época. Então, eles não podiam entrar. Sim. Então era muito legal também, porque eles se jogavam na água, aí quem era morador entrava na água, era aquela confusão, não tinha muita ordem de quem é, quem não é. Então todo mundo estava na água. E aí eles conseguiram entrar na nação. Então, assim, tem umas histórias muito legais de ver como a força do povo, tá? Ai, pastora, mas era contra a lei. Gente, era a terra deles, promessa, herança, eles estavam de uma guerra, né? Era o que estava acontecendo. Na verdade, quem errou foi aqui, ó. Lá teve aquele encontro e os ingleses, a Inglaterra, prometeu de ter um lar judeu e não teve. Não havia um lar judeu, gente. Não havia um lar judeu. Era muito difícil. E... Amém. Obrigada, pessoal, comentando. Convida mais gente para participar, gente, porque esse tipo de ensino é tão difícil, sabe? É tão difícil a gente conseguir parar aqui, né, com a Ruth e com o JJ, e é tão precioso estar com eles, e eles vivem nessa terra, né? Então é tão precioso vocês ouvirem, então convida mais gente para estar participando conosco. Voltando, então, sobre ela, e o que acontece? Chegou aqui e não tinha dinheiro para construir a nação. Gente, ela foi para os Estados Unidos, ela chegou lá para pedir dinheiro para os judeus que estavam lá que não queriam voltar. Não tinha judeu que não queria voltar. Tô bem aqui, ainda tem, né? 7 milhões lá. Assim, tem muitos ainda. É a mesma coisa. Continua a mesma história. Não, vou lá. E ela conseguiu, receberam ela. Fizeram, tipo, num lugar que muitos moravam, receberam essa mulher, tipo, na rua, receberam com honra. E ela voltou com dinheiro para construir a nação. Que loucura! Cara, que garra! Sim, não, ela é... Demais. Nossa, eu amo ela demais. Assim, tem muitos posts que eu acabo colocando dela, porque ela foi uma mãe para Israel. Sim. Ela foi uma mulher forte, muito forte. Um exemplo para muitas mulheres. Então, voltando para o tema. Então, isso daí aconteceu em Yom Kippur. Terminando a questão do Shemitah, porque foi há uma semana atrás, tá, gente? Que terminou o Shemitah. Então, para todo mundo ainda assim, acabou o Shemitah. Ainda tem uma semana de Yom Kippur, né? De arrependimento pro dia do tormento. Alguns chamam de dia do tormento. O 10º dia. Que foi o dia que Moisés foi orar pelo povo, interceder pelo povo.
se encontrou com Deus e Deus deu ali as leis, as festas, o que eles deviam guardar. Então, teve as 3 festas, teve o sábado, teve o Yom Kippur, teve o Shemitah, tem o jubileu. Então, tudo foi dado ali. Sim. Tudo o Senhor repetiu de novo. E a questão do Yom Kippur foi ali, porque o povo tinha pecado. Então, como tinha toda uma forma, né? Quando a gente vai ver toda a construção do templo e todos os utensílios, gente, é tudo uma forma do povo ir para Deus e adorar a Deus, servir a Deus. O ouro não era para o bezerro, era para fazer as coisas para dentro do templo. Né? Então, Deus fez tudo perfeito. Fez assim, fez todos do Egito, né? Das egípcias tirar suas joias e entregar na mão dos hebreus para que eles tivessem condições de ter o melhor para dar para Deus. E foi isso que Deus fez. E no final eles construíram um bezerro. Então, você vê a misericórdia de Deus. Assim, então, aconteceu estabelecendo o Yom Kippur nesse período. Um período de muito pecado, de muita rebelião contra Deus, de muita, sabe? Ah, que Deus o quê? É minha força. Ah, que Deus o quê? Nós precisamos sair daqui. Ah, que Deus o quê? Eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. Ah, eu vou para tal nação. Ah, porque esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não vai fazer nada. Se Deus não quiser e Deus quiser botar a mão sobre você, você não vai fazer nada. E glória a Deus se ele fizer isso. Sim. Glória a Deus se ele fizer isso. Porque quando ele faz isso com o povo dele, ele trata o povo dele, ele guarda o povo dele para coisas piores. Como pai. Né? Como pai. Exatamente, como pai. Então, continuando, só quero terminar aqui sobre o Shemitah. Então, 45, olha que interessante, gente. Em 45 começa a construção das torres, começa a construção das torres gêmeas, o projeto. 45? 45. O projeto começa em 45, 1945. Em 66 começa as torres, começa a ser levantar. Foi planejado. De um Shemitah, outro Shemitah, e acabou em 73. Outro Shemitah, final de um Shemitah. As torres gêmeas. Torres gêmeas, Nova York, Estados Unidos. Sim. Que caiu 11 de setembro. 11 de setembro. Vocês lembram disso? Vocês não sabem o que é isso? Vai procurar o que é isso e vão ver o que realmente aconteceu. Tem até na Netflix alguns documentários. Sim. Tem um documentário muito bom, gente. Muito bom. Vai lá assistir que vale a pena ver isso daí. Então, isso vai confirmar muito do que a gente está falando aqui. E em 2001, 2000 para 2000, outro Shemitah, cai as Torres Gêmeas. E daí, como até todo o sistema do mundo em segurança exatamente, mudou. Isso que está explicado exatamente. Dentro desse documentário é muito legal, porque mudou tudo. Toda a segurança dos aeroportos mudou 100%. Realmente mexeu com o mundo inteiro, também tá? o controle do governo que exatamente, porque também teve nesse período teve Al-Qaeda que se levantou, foi o ensino dos jovens que começou através do Bin Laden também. Então, os jovens se tornaram muito fortes, uma revolução islâmica, né? E eles se levantaram com muita força e veio toda essa questão do terrorismo. Começou aí, gente. Sim. Forte mesmo, começou aí. E é interessante porque na palavra em Sofonias 1, 16 e 17 fala exatamente... deixa eu abrir aqui, eu vou ler para vocês. É muito importante a gente ver que confirma com a profecia também. Em Sofonias 1, dos 16 e 17. Olha que interessante. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes, contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Gente, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Aqui, as torres altas, eles vão andar como cegos. Se você vê em alguns documentários, você vê eles com o rosto completamente cobertos de poeira, cegos, completamente, eles não conseguem ver nada na frente deles. Os que estavam embaixo, que conseguiram escapar, e quem estava lá em cima, o corpo era literalmente tirado, o sangue deles derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. É exatamente o que aconteceu em 2001, em 11 de setembro, na queda, quando caiu as Torres Gêmeas. Foi um marco
na história do mundo. Foi algo realmente... E assim, gente, era um prédio cheio de judeu, tá? Essa região ali, em Manhattan, é riquíssima e tem muitos judeus. Ali, ali tem tudo. Ali, a gente minha teve... família tinha um amigo judeu que estava lá. Ele conseguiu sair. Ele conseguiu sair. Ele foi na eu fui segunda, quando estava indo buraco e eu depois várias vezes eu fui quando já estava construído. E assim, gente, é uma loucura. É um lugar assim que assim, você entra, realmente tem um lugar que é todo branco, assim, é muito interessante. Eu fui no período da construção também. Então, algumas vezes nós íamos passear nesse lugar e a gente sentado. Quando eles abriram essa parte que era maior, que depois eles fizeram um shopping, colocaram lojas, tudo, não tinha nada. Então, você sentava ali, parecia um barco. Agora, precisa de pomba? É pomba? Sim, mas dentro era uma estrutura que parecia como se você estivesse dentro de uma arca, uma coisa louca assim mesmo. Uau. E muito doido, assim. Eu fiquei impressionada com aquilo, mexeu comigo assim de ver. E realmente você anda naquele lugar, você sente o peso de toda a segurança em volta de você. E você sente que aquilo também é como se fosse o orgulho americano, né? Tipo, nós vamos construir maior, nós vamos construir melhor. E realmente eles fizeram isso. Então, o lugar é fantástico. Também é um lugar que quando você for para Nova York, vai conhecer porque vale a pena. Vale realmente a pena ir lá. Mas o custo e o que foi derramado ali foi derramado sangue, gente. Então, também foi num Shemitah. Também foi no fim de um Shemitah. Então, por que que... e agora, o que está acontecendo, pastor? Em 2015, tá? Quando terminou virada, eles colocaram isso daí, nós vamos falar numa outra live a respeito do jubileu. Em alguns cálculos é colocado como foi em 2016. Em outros cálculos é para ser agora o jubileu. Diante de todos os fatos, diante de tudo que está acontecendo no mundo, gente, realmente eu acredito que o jubileu está sendo agora. Por que tem um erro, né? Tem um erro na contagem, tudo, porque pararam de celebrar o jubileu, como pararam de celebrar o Shemitah. Por muito tempo. Então, quando eles calculam, tem uma diferença ali. Mas tudo, gente, indica que agora, tá? Tem vários rabinos falando, tem estudos específicos com as datas, falando, Gabriel, meu filho, também fez um estudo ano passado já, e ele foi vendo as datas também, ele vai fazer a live com a gente, porque ele estudou sobre isso. Então, ele foi colocando os anos e calculou e falou, mãe, é jubileu, não foi? Eu falei assim, pois é, Gabriel. Aí eu fui ler, eu falei, gente, é demais. E é demais, porque o último jubileu foi o quê? Teve um problema com o óleo. Foi aí. Teve um problema com o óleo. Teve uma crise de óleo. Teve uma crise de óleo. E o que a gente está tendo agora, gente? Uma crise de gás. Sim. Então, assim, são tantas coisas acontecendo na história que você não tem como dizer assim, Deus não existe. Não, a Bíblia é uma mentira. Não, as profecias não têm nada a ver. Fala, Deus não existe. Pois é. A Bíblia não é uma banda de história. Sabe, é só história. Não é, gente, não é. É real, é vida. E Deus, no Shemitah, ele traz um lugar de arrependimento. Ele julga os reis, ele julga os governos. Sim. Tá? Se esse governo, ele serviu a Deus, ele deixou o povo servir a Deus, ou não. Então, é um lugar de graça, é um lugar de misericórdia também. Pastora, mas onde fica Jesus nisso tudo, que é a nossa remissão, que é a nossa expiação? Gente, ele continua no mesmo lugar, nos cobrindo com o sangue dele. Mas nós vivemos embaixo realmente daquilo que nós falamos que nós somos? Nós usufruímos dessa graça de uma forma leviana ou de uma forma temente a Deus? Então, eu sou guardado diante do Senhor de tudo que está acontecendo no mundo, de tudo que está acontecendo nessas datas, que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque eu me tornei cristã, eu posso viver uma vida em pecado, eu posso viver uma vida sem temor, eu posso viver uma vida, sabe? Porque Jesus expiou por mim todo o meu pecado. Então, eu posso viver como eu quero. Porque Jesus é amor. Ele é amor, gente. Tanto que ele deu a vida dele pelo meu pecado, pelo teu pecado. Sim. Então, ele é amor. Mas que amor que você está falando? O lascívia, o lugar do desejo da tua carne, o que alimenta o teu ego, o que é bom para você, o que é agradável? Nós vamos ter um caminho estreito, nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter que escolher muitas vezes e andar com ele, estar com ele, permanecer com ele.
E isso é muito importante a gente entender isso agora que nós estamos vivendo em Yom Kippur. Que nós estamos nessa semana, que é uma semana que o povo está... É demais o que acontece lá no Kotel, no Muro das Lamentações. Sim. Sabe, é a maior casa de oração que existe, né? Não tem igual, é demais. E, gente, tudo isso que a gente está trazendo aqui, falando aqui, é algo para mover a gente. Moveu toda a situação daquele povo que estava pecando contra Deus, moveu o coração de Moisés para ser o cara que estava lá realmente chamado naquele papel para cuidar do povo, para tirar o povo do Egito. Gente, nós em Cristo, nós somos chamados para isso. Amém. Então, nós precisamos entrar num lugar de intercessão pelas nações. Nós precisamos ir para um lugar de gemer pelas nações. O governo tal, de tal nação agora é de direita. O governo esse, o governo... Gente, vou dizer uma coisa para vocês. O governo da Alemanha era extrema-direita. Da onde? Da Alemanha lá atrás. Quando sim. tinha nacionalista até o último. Sim, exatamente. Equilíbrio nas coisas. Se você está falando Não, sobre tô falando de hoje, agora, não. De agora não. Agora não é. Agora é comunista, total. É outro lado. Socialista. Extremamente nacionalista. Sim. Extremamente nacionalista. Estou falando da Europa. A Europa está passando uma mudança radical. Tem vários países saindo do socialismo e indo de extrema-direita, que pode virar Mussolini, pode virar uma linha louca. Sim. Para quem está ouvindo e seguindo e está vendo o que está acontecendo nas nações e no governo, vai entender o que eu estou falando. Tudo nós precisamos, gente, de verdade, ter temor do Senhor. Em nenhum momento pode ter orgulho. Porque é minha nação. Porque o Brasil. Porque agora o presidente. Gente, eu quero muito que esse cara continue no governo, que ele ganhe. De verdade, todo o meu coração. Porque o Brasil mudou muitas coisas e tem muita abertura para a igreja e para a gente ser cristão. Mas e aí? Se isso está fazendo com que a gente deixe de adorar a Deus, deixe de ser realmente cristão, Deus corta. E vem um governo maligno. Sabe? É um lugar que a igreja precisa se arrepender. A gente, como cristão, precisa se arrepender nesses dias. Sabe, eu vejo o Shemitah acabando. Eu vejo essa semana de Yom que por esses 10 dias, eu fico, cara, quanta misericórdia de Deus. Deus está assim alertando a gente o tempo todo. Sim. O tempo todo. Tipo, acorda. Sabe, olha o que está acontecendo. Olha esse barulho é de idolatria. Esse barulho não é adorando a Deus. Sabe, as nações estão adorando outros deuses. Esse barulho não é barulho para mim. Então eu vou vir com um julgamento sobre eles. E o papel de Moisés no lugar da intercessão foi demais. Porque ele falou assim, como é que você vai acabar com esse povo? Você tirou eles do Egito, o que vão falar? Eu imagino esse cara falando com Deus. Tu fala com Deus assim? Muitas vezes... A oração de Daniel também é a mesma coisa, né? É a mesma coisa a oração de Daniel. Sim, como não porque nós fizemos uma coisa boa. Mas só para não te envergonhar, por favor, tenha misericórdia de nós e nos leva de volta. Exatamente, o mesmo clamor. E aí ele chega num ponto ali, né? Porque Deus vinha mesmo. Ele já no final tá assim, se tu não for com a gente, a tua presença, não manda anjo não, eu quero tua presença. Sim. Tá bom, eu vou, a minha presença vai. Mas eu quero ver tua glória. Sabe? Ele foi ousado. Isso é oração de alguém apaixonada por Deus. Sim. Isso é oração de intimidade com o Senhor. Isso é uma oração de que, assim, eu converso muito com Ele. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele fez na minha vida e eu sei o que Ele fez na vida do meu povo. E eu quero que Ele continue fazendo na vida do meu povo. Eu quero que as nações vejam quem Ele é. Sim. Através do povo. Sim. Então, é a mesma coisa nós. O nosso papel hoje é ir para um lugar de intercessão. O nosso papel hoje é levantar a gente... Assim, tem poucos, Moisés, tem poucas pessoas que estão com os braços levantados para que a igreja continue marchando e avançando e ganhando, como Josué, como tem a outra passagem que fala foi uma das passagens que Deus está falando comigo o dia todo. Êxodo 17. Onde é que eu botei isso? Nossa, eu peguei nesse... Êxodo 17, Êxodo 17, eu não anotei, eu só passei pra Ruth ali, Êxodo 17. Então, era um lugar de... Ele estava tão cansado que veio 2 para ajudar ele. E botaram uma pedra, né, que é Cristo, assim, tipo, representa Cristo. E toda vez que levantava a mão, Josué ganhava a batalha. É igual, é um lugar de intercessão, é um privilégio nosso.
É um privilégio nosso ir para a oração, um privilégio nosso conversar com Deus e saber que Ele responde, saber que Ele é a única solução para um governo, para uma nação, para uma família, para a sua vida, para a minha vida. É o lugar de intercessão, é o lugar que Deus está nos chamando hoje para ficar em cima da montanha e lutar junto com os que estão no vale. É tão interessante porque onde eles estavam nessa batalha era num vale. Vou lá. Vamos lá, 050715. Gente, eu não vou poder ficar muito... falei aqui. Estão rindo. Eu vou mudar depois. Ai, cadê? Peraí, aqui, 17. Tá. É tão interessante, 17:8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amaleque é aqueles que são habitantes de um vale, quer dizer, tá? Na raiz da palavra em hebraico. E Refidim é um lugar de descanso. Eram paradas que Israel fazia de descanso. Então Refidim era um lugar de descanso para eles. E a batalha foi ali, contra aqueles que viviam no vale. Olha que loucura. Então, eles estavam passando, eles estavam ali para descansar, para continuar a jornada deles e teve essa guerra, teve essa peleja. E Josué estava na frente da batalha. Então, a postura, e fez Josué como Moisés lhe disse, pelejou contra Amaleque. Moisés, estou no 10, tá, gente? Contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ela baixava as mãos prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Uau! E disse: porquanto o Senhor jurou haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Gente, isso aqui é muito pro Brasil, tá? O Senhor é minha bandeira, né? O Senhor é minha bandeira. Amanhã é dia de eleição. É tempo de orar. Amém. Não é tempo de ser arrogante, não é tempo de estar brincando na internet, não é tempo de várias coisas que a gente está vendo. Às vezes é engraçadinho, é legal, vamos relaxar, mas é sério, é o futuro de uma nação. É isso, Deus nos deu autoridade para esse lugar. E é demais, porque Moisés fala que a mão dele estava pesada. Gente, intercessor é pesado. Às vezes você que está nesse lugar de dar ordem espiritual, de um intercessor, de um líder, de um pastor, que muitas vezes está ali para que o povo vá, para que o povo marche, para que o povo guerreie. Às vezes dá até um problema no ombro, às vezes dá um problema no braço. Às vezes precisa de quem está levantando junto, porque às vezes é pesado. É pesado. Às vezes nós carregamos tanto peso e tanto clamor como pastor pelas ovelhas, pela uma nação, pelas nações. Nós entramos num lugar de tanta intimidade, porque eu acho que todo pastor é um intercessor, tá? Então não tem como fugir disso, né? Ser pastor não tem como fugir disso. Você intercede o dia inteiro, você clama o dia inteiro, você suplica o dia inteiro. É o tempo todo assim, o tempo todo você lembra de um, lembra de outro. Ai, Jesus, tem dias que eu passo só... Ai, Jesus, eu ando em Jerusalém, eu falo assim, Jerusalém, Jerusalém. Daqui a pouco eu tô não sei o quê, Jerusalém, Jerusalém. Gente, a minha cabeça tá assim, ó. Oração, oração, oração. Eu tô andando, eu tô vendo o povo, eu tô vendo o que tá acontecendo. Eu tô vendo os que vêm das nações, eu tô vendo... E eu tô ali, vai acontecer tanta coisa. Como o DJ falou, tanta coisa ainda vai acontecer. E eu começo a clamar, Senhor, tanta coisa. Eu começo, Jerusalém, Jerusalém. Sabe, clamando a mesma coisa. Às vezes eu tô suspirando pela casa... por um, por outro, e assim é a nossa vida. E às vezes é tão pesado. E a gente precisa daquele intercessor junto com a gente precisa daquele que está entendendo, sabe? E está levantando o nosso braço. E está levantando nossas mãos. E está ali junto. Senta aqui que nós vamos sustentar você. Sim. Você está em pé, senta um pouco. Você tem que continuar com as tuas mãos levantadas, orando para que o povo vença e não o inimigo. Amém. E aí a gente precisa daqueles que vão estar do lado, intercedendo junto. Sabe? Que vão estar levantando os braços juntos, que vão estar segurando até o pôr do sol. Eu imagino que também foi pesado. Foi pesado para os dois que estavam ali. Não foi fácil segurar os braços de Moisés ali.
e ver a guerra lá embaixo. Isso é o pior, porque a gente está vendo a guerra. Sim. A gente está presenciando a guerra, a gente está vendo, às vezes, o povo perecendo. E é pesado, é de lamento, é de dor. E, gente, de verdade, às vezes é tão pesado que a gente não aguenta. Então, é necessário isso. E Cristo estava ali, né? Representando a pedra, eles colocaram algo que ficasse, que sustentasse. Eles puseram por baixo dele, ó. Por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Então, esse lugar de segurança, esse lugar de estar sentado em Cristo, esse lugar de estar guardado, esse lugar da gente saber que Ele é o nosso descanso, só, não tem. Sim. Eu tenho que continuar com o meu braço levantado, eu tenho que continuar guerreando, eu tenho que continuar profetizando, eu tenho que continuar determinando, eu tenho que continuar lidando com os inimigos, eu tenho que continuar, sabe, clamando a Deus, eu tenho que continuar orando. Moisés era esse cara, tanto que quando o povo pecava, ele estava lá, Senhor, perdoa esse povo, Senhor, não me dá outro povo não, vão falar mal da gente. Né? Vão falar mal da gente, é o teu povo, você tirou de lá, agora vai matar todo mundo. Ele foi esperto. Mas tem horas que não dá vontade de dizer assim, mata todo mundo. Tem horas que dá vontade, perdão, gente, mas tem horas que dá vontade de dizer, mata todos. Não dá, né? A gente tem que ir lá, interceder. Alguns morrem, porque o coração estava tão duro daqueles que foram mortos. E depois ainda, né, vai tomar água agora com esse ouro aí, ó, com esse bezerro aí, vai ter que beber dessa água. Tiver que beber da água. Mas estava ali Moisés intercedendo. E o Senhor foi misericordioso. O Senhor ouviu a oração de Moisés. Yeah. E aí agora pega aí a pedra que você quebrou, né, lindão, e sobe aqui que agora eu vou escrever. Mas agora você vai preparar a pedra. Para mim colocar lá a lei e colocar tudo. Tá, ele subiu. E de novo essa experiência com Deus, de novo esse lugar. Gente, era Yom Kippur. Quer ler um versículo que fala sobre essa data? Pode ser Levíticos 23, do 26 ao 27. Pode ler também aquele que a gente vai falar depois, um pouquinho do Levíticos 25, do 7 ao 11, que fala... Tem aquela partezinha que fala do Yom Kippur. Aí tem o Shemitah antes e tem o Jubileu depois pra gente encerrar. Então, ele já são 1h da manhã. 23? Pode ser o 25 que você achou aquela hora. Gente, tá no Levíticos 23, 26 e 27 para você estudar em casa. Levíticos 16, do 29 ao 34. Números do 29 ao 7 ao 11. E a Ruth vai ler o versículo 9 do capítulo 25 de Levíticos. Tá bom. Em hebraico? Em hebraico você em português. Em inglês eu vou ler em português, vamos profetizar, gente. Também para outras pessoas que só falam inglês, tá ouvindo o JJ. Ah, sim. Tu consegue? Em português tá aqui, ó. Então vamos lá. Levíticos 25 9 até 12. Vamos lá. 9. Yala. Pode ler o 9 e aí eu falo os outros. Pode ler o 9, 25, 9. Só 9. só 9. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים. תעבירו שופר בכל ארציכם. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Ok. Pronto. Então, aqui está falando exatamente o que o Senhor tinha estabelecido depois de tudo que aconteceu ali, quando Moisés, né, ele deu as leis e tudo mais, ele colocou. Então, no mês sétimo, que seria, agora tem duas formas de ver o calendário, tá, gente? Ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, essa passagem, ela fala exatamente sobre o Yom Kippur. Ela fala sobre o dia de expiação, ela fala sobre o dia... Teve um que eu vi, deixa eu ver se é o Levíticos 16. Aqui, Levíticos 16, 29. Depois eu vou voltar no 25 para a gente encerrar, que eu quero só dar uma entrada sobre o jubileu, tá? No 29, no 16, 29, diz assim: isso vos terá por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós.
porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificado de todos os vossos pecados perante o Senhor. Pastora, mas eu creio em Jesus, Jesus já fez isso por mim. Gente, amém. Mas nós vivemos com Jesus constantemente, nós cumprimos esse papel desse lugar de arrependimento, muitas vezes que a gente precisa. Porque aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Sim. Então, nós vivemos uma terra corrompida, nós temos obras da nossa carne, e não só frutos do Espírito. Então, nós precisamos estar atentos também. E é algo que acontece no mundo inteiro. Deus ele determinou também isso daqui. Ele determinou essa festa. Ele não estabeleceu o reino dele 100%. Ele não levou... ele não nos levou ainda, entendeu? Assim, ele não nos arrebatou, ele não estabeleceu lá na Jerusalém Celestial. Assim, não, nós estamos vivendo nessa terra, e essa terra tem pecados, essa terra tem influências, essa terra tem maldições, essa terra nos envolve, muitas vezes envolve a nossa casa, a nossa família. Então é sério, nós precisamos entrar nesse lugar de intercessores, Sim. sabe? Nós precisamos levar a sério as coisas que estão acontecendo nas nações, porque nós vivemos nesse mundo. Nós vivemos em um país, e esse país tem que ser chamado pelo nome do Senhor. A bandeira do Senhor tem que ser a bandeira dessa nação. Amém? De todas as nações, a nação que nós estamos, nós precisamos declarar isso. Nós precisamos ir para esse lugar também de expiação pelas nossas vidas e pela vida da terra que nós estamos. E aí continua. E sábado é sábado de descanso solene para vós outros. É como se fosse um sábado de descanso, tá, gente? E afligireis a vossa alma. Estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também o farás pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa de seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Vocês estão entendendo? Assim, ele deu esse papel para o sacerdote. Ele deu esse papel para a família sacerdotal, de ir e interceder, de ir e de espiar, vamos dizer assim, né? De ir para esse lugar pelo povo e pelo sacerdote. Então, isso Jesus fez por nós. Mas ele falou o quê? Que nós somos uma nação, um sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Há uma função. Se ele chamou que nós somos uma família sacerdotal, então vamos ler sobre o sacerdote. Qual era o princípio? O que acontecia? Para que ele estava ali? Um sacerdote é pelo povo. É para cuidar, é para interceder, para colocar. Então, esse é o lugar que a gente deve ir hoje. Sabe? Uma nação santa, um povo escolhido por Deus, um sacerdócio real. Então, nós temos autoridade sobre essa terra, nós podemos declarar sim, nós podemos levantar as nossas mãos e declarar sobre uma nação, sobre a Itália, sobre Portugal, sobre o Brasil, sobre Israel, sobre a Rússia, a Ucrânia, a Polônia. Gente, é maravilhoso quando você entra numa nação e você consegue sentir o coração de Deus por aquela nação, você começa a se compadecer pelos que sofrem, pelos que choram, pelos que estão nas ruas, pelas famílias que não encontraram o Senhor, pelas famílias que encontraram o Senhor, e tem sido difícil viver nessa terra. Porque tudo tem mudado, as escolas têm mudado, o governo tem mudado, as leis têm mudado em relação à família, em relação ao que é homem, que é mulher, tudo, sabe? Então, tipo, é difícil hoje, nos dias de hoje, ser um cristão. Mas nós somos cristãos, nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, ele foi expiação pelos nossos pecados. E nós precisamos ver isso. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Então, que as nossas vestes sejam brancas de linho. Que nós venhamos pegar as vestes que o Espírito nos dá. O Espírito Santo nos dá vestes limpas. E nós precisamos nos vestir dela nesse dia. Amém. Sabe? Nos vestir dela. Pedir, Senhor, nos perdoa. Senhor, tira as coisas que não são de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade. Me mostra, Senhor, se eu não sei o que eu estou fazendo. Me mostra o que eu estou fazendo, o que desagrada a Ti. Que o nosso coração seja voltado dessa forma para o Senhor nesses dias. Amém. E na passagem que em Levíticos 25, ele continua falando. Ele começa falando do Shemitah, ele fala do Yom Kippur e ele fala do Jubileu, gente. Que nós acreditamos, pelos estudos, pelos números, que nós estamos entrando agora no Jubileu. E o que aconteceu nesse último Shemitah? A rainha da Inglaterra, ela se tornou rainha num Shemitah. 70 anos de reinado são 10 Shemitahs. E ela morreu num Shemitah, antes de acabar.
O mundo vai mudar. O mundo está mudando esse ano. O que vocês querem? Pode falar? Tu lembra, é muito interessante porque quando a rainha morreu, né, tinha o funeral. E eu não consegui ver também, eu acho que você não viu, né? Eu não vi porque alguns pedaços. Estávamos nos voos no aeroporto, mas o que aconteceu nesse funeral que o evangelho foi pregado. Mesmo. Verdade. E tinha... Reis. Eles estão falando primeiro-ministros, que... governantes. Exatamente. Até 4 bilhões de pessoas viram. Eu não sei exatamente os números, mas isso é o que eles estão falando. Mas se tinha só 2 bilhões de pessoas que viram, metade do que eles estão falando, ainda é boa parte do mundo, né? E com isso, todos os representantes, presidentes, exatamente o que a pastora falou, reis, tudo do mundo inteiro, fora de eu acho 2 ou 3 nações que não foram convidados. Então, todos foram lá e o nome Archbishop, como a cabeça do igreja anglicana, ele realmente é um cristão. Isso não acontece sempre, mas esse cara realmente é um cristão. E ele pregou o evangelho mesmo. E até o primeiro-ministro de Inglaterra agora, do Reino Unido, ela leu o João 14, que Jesus é o único caminho para o Pai, né? O único jeito para salvação. Que loucura, gente. E tudo isso foi a rainha que colocou. Você vai falar isso, você vai falar isso, você vai fazer assim, essas canções. Tudo foi já preparado. Então, realmente, foi também uma coisa que esse fim de Shemitah, Deus está meio tirando as desculpas, né? Sim. Eu não ouvi o evangelho, eu não ouvi o evangelho certo, como não foi explicado no jeito certo, tudo isso. Mas nesse funeral, pensa como isso foi o maior crusade, sabe? O evento de pregar o evangelho que tinha no mundo. Ever. Como fala isso? Como nunca tinha uma coisa parecida. Nunca teve parecido com isso. Em um momento da história, nunca tive um momento que o evangelho foi pregado por talvez 4 bilhões de pessoas no mesmo tempo. Ou 2 bilhões, não importa. Mas isso é uma coisa que também foi muito interessante com o tempo e Deus realmente tirando essas desculpas do mundo inteiro de saber a verdade. Então... também é uma coisa bem interessante. Sim, é isso mesmo, gente. Então, assim, o Senhor está fazendo, né? Ele não para de fazer, mas nós precisamos estar atentos a tudo que Ele está fazendo. Então, que você seja um intercessor, que cada um seja um intercessor, que nós vamos nos posicionar nesses dias. Então, nós falamos hoje sobre o Shemitah, nós falamos sobre o Yom Kippur e nós vamos ainda falar sobre o Jubileu. Com Gabriel. Amém? Então... obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. E todos que ainda vão assistir, vão ouvir. Vai ficar no Voz também, vai ficar também no meu pessoal. Eu acho. E depois nós vamos fazer algumas coisas para colocar no YouTube também, algumas das gravações. Porque nós precisamos aprender sobre isso. Muito importante. Amém. É muito importante nós entendermos a história, nós entendemos os sinais, o que Deus está fazendo. Então, muitas coisas nós estamos vivendo nesse Shemitah. Guerras, rumores de guerras, agora toda essa crise, né, do gás, toda a Europa diminuindo o consumo de energia, porque vai ser difícil, vai ser um inverno difícil, né? Nós estamos entrando no inverno. Então, são tantas coisas acontecendo, tantas coisas, né? Isso tudo na Inglaterra, não tem desculpa, está acontecendo. Deus está falando, Deus está pregando. A gente não prega, Ele vai usar mesmo. Antes da rainha morrer, tudo ela dizia, vão pregar isso, vão falar isso, vão cantar isso. Né? E o que vai ser os próximos dias? O que está acontecendo no Oriente Médio? Gente, olha o Irã. Meu Deus, olha o Irã que está acontecendo. Depois que mataram aquela moça, porque ela estava com o lenço um pouquinho torto, aparecendo um pouquinho o cabelo lá, um pedacinho da orelha, porque não pode aparecer a orelha, né? E o pescoço. Pois é. A polícia, né, dos bons costumes levou ela e matou ela.
22 anos. Virou a maior revolução. Entra lá para ver sobre o Irã, o que está acontecendo. Gente, demais. As mulheres estão arrancando o véu, queimando no meio da rua. Tá uma loucura. Hoje destruíram 2 ruas. Uma das ruas, que chama Palestine Street, destruíram porque como uma forma de grito contra todo o dinheiro que vem do Irã para financiar o Hamas. Olha que loucura. O povo, exatamente, o povo se movendo dessa forma. Gente, o que está acontecendo no mundo? É fim de Shemitah. É Yom Kippur. E pode ser jubileu. Então, que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha abrir teu coração cada dia mais. E ore por nós, ore por Israel, ore por Portugal, ore pelo Brasil, ore pela Itália. E nós estamos orando por todos também, ore pela Inglaterra. Amém. É isso. Foi muito bom. Obrigada, Gigi. Obrigada. Obrigado, pastor. Foi muito bom. Obrigada. Foi muito bom. Deus abençoe todos. Amém.